Boa tarde, meus irmãos. Que as bênçãos do nosso Pai Amantíssimo, que a presença do nosso Meio Jesus, nas suas pregações, possam nos inspirar a todos nós, como ele vem ao longo da humanidade buscando sensibilizar nossos corações para o seu convite. O vinde a mim, para que nós possamos, indo ao encontro dele, nos esclarecermos e podermos superar as nossas dificuldades. Aí estamos nesse momento difícil, porque passamos, mas tudo isso faz parte do processo. Primeiro, quero me apresentar, agradecendo. Meu nome é Newton, participo do Grupo Espírita André Luiz, faço parte do grupo de médiuns, de trabalhadores da casa, junto à evangelização das famílias, das crianças, dos pais, e também na parte da divulgação na Casa Espírita, no trabalho mediúnico, das reuniões mediúnicas, que momentaneamente estão suspensas em razão da pandemia. E nossos trabalhos de divulgação, através das palestras e dos estudos, estão sendo feitos através do YouTube, do WhatsApp, né? Então, todos aqueles que quiserem acessar, procurem lá palestras no Grupo Espírita André Luiz, e certamente irão encontrar vários arquivos, né? Como esse que depois será postado lá. Por isso, então, nossas primeiras palavras sejam de agradecimento pelo momento em que estamos passando, pela oportunidade desse encontro, de refletirmos sobre essa mensagem tão abençoada que é da bem-aventurança, né? Em que Jesus nos convida a esse exercício de brandura e de pacifismo. Vamos, então, inicialmente, fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva, que nós reservamos aqui, que nos fala nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, a comunidade de Efésios, capítulo 4, 7. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombra cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do altar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração para o bem ou para o mal. O vaso do coração, recordando que se o solo consciente de nosso espírito aceitar a semente do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para as exteriorizações do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo.
Então, um convite, né, que é feito nessa página, nessa passagem na carta de Paulo aos Efésios, Emmanuel discorre a respeito dos dons do Cristo, ou seja, daqueles dons que devemos cultivar em nós, né? Vamos elevar o nosso pensamento de gratidão a Deus, sobretudo, Pai amoroso, Pai amantíssimo, ao meigo Jesus, aquele que veio durante várias oportunidades, estando entre nós, para que possamos, assim, superar a nossa ignorância e cada vez mais irmos despertando os valores eternos que jazem em nós, para que possamos, assim, sermos criaturas libertas e progredindo sempre. Por isso, Jesus, agradecidos estamos pela bênção da hora, pela oportunidade desse encontro com os nossos irmãos, onde elevamos nosso pensamento para agradecimento da oportunidade que nos enseja, agora e sempre. Que assim possa ser. Bom, meus irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo da tarde de hoje. Lembrando que, como nossas primeiras palavras, né, Jesus nos convida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos essa bem-aventurança em que nos traz reflexões muito oportunas, sobretudo para esses momentos que estamos vivendo, onde muitos de nós estamos assodados, sobrecarregados com as dificuldades materiais, dificuldades morais, que estão, de certa forma, soterrando muitas criaturas, que estão deixando muito desalentados, desesperados. Muitos de nós estamos sofrendo muito, moral e espiritualmente, em razão de tudo isso que está acontecendo. E nós devemos sempre lembrar que não vamos atribuir isso a um castigo divino, absolutamente. Devemos lembrar que nós que somos protagonistas, ou seja, somos nós quem, de alguma forma, ensejamos a circunstância de sofrimento e dor e de momentos de alegria que podemos ter na vida terrena. Somos nós mesmos. A providência divina sempre oportuniza para todos nós a bênção e a oportunidade do trabalho, do crescimento, do aperfeiçoamento, sempre desejando o melhor para nós. Mas nós, muitas vezes, com interesses outros, descuidamos do caminho, buscamos atalhos, satisfazendo nossos interesses, acabamos nos comprometendo. Então, vamos então refletir sobre esse capítulo que é tão consolador, tão importante para os dias de hoje. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Esse convite é um convite de Jesus, né? Que fala para nós da importância de nós conservarmos a brandura e a paz, onde quer que nós estejamos, em todas as ações em que nós estejamos. Vamos avançar para ouvir o que foi registrado no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados, né? Deixa eu ajustar aqui a imagem. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São referências muito importantes, nós vamos entender por que Jesus fez isso, né? Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. Quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Todas essas referências estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 4 em diante, né? Então, primeiro vamos analisar a questão dos brandos e pacíficos. E ele nos fala exatamente, né,
que os brandos e pacíficos, né, são aqueles que, diante das circunstâncias da vida, procuram manter a calma, a serenidade. E isso requer de cada um de nós estarmos conscientes de que nós somos responsáveis pela vibração que nós estamos sentindo, emitindo, e ela pode ser fator de equilíbrio para nós, ou pode ser fator de desarmonia, né? Então, a brandura requer de cada um de nós que nós tenhamos a tranquilidade, esse equilíbrio de, estando diante das adversidades da vida, nós podermos, de alguma forma, ter a serenidade para resolver as questões. E, mais ainda, né? Quando ele diz que são brandos, né? Bem-aventurados que são brandos, porque isso é um requisito para todo espírito que está no processo evolutivo. Porque se você é belicoso, violento, e ainda se compraz com o ressentimento, a mágoa, o ódio, você absolutamente não tem condições ainda de desenvolver a brandura em seu coração. Então, para fazer isso, é preciso fazer um esforço. É preciso da vontade, determinação, certeza de que é importante isso. Foi por isso que Jesus recomendou. Se não fosse importante, se não fosse necessário, se não fosse um requisito para que nós pudéssemos galgar patamares e posições melhores no caminho da vida, ele, obviamente, não teria tido o trabalho de ressaltar a importância da brandura, né? Por isso nós dizemos que é um requisito vibratório para nós retornarmos à Terra. O que significa dizer isso? É que todos nós estamos aqui transitoriamente de passagem. Nós estamos hoje revestidos dessa roupagem física, mas efetivamente nós somos espíritos, almas no momento encarnadas, né? E que haveremos de retornar à vida espiritual. Essa é a nossa destinação. Em verdade, nós somos espíritos criados pelo Pai. Né? Primeiro simples e ignorantes, e depois nós vamos avançando, né? E vamos desenvolvendo os sentimentos, né? Para que nós possamos um dia nos libertarmos da ignorância, das sensações e nos tornarmos um espírito mais liberto, né? Então, o processo de crescimento espiritual, de evolução, ele passa necessariamente por várias existências encarnatórias. Ninguém evolui de uma vez só. A página de hoje nos fala exatamente que nós não devemos querer que um dia para a noite fazermos essa transição, porque ela não é possível. É gradativa, gradual, ela é cada vez mais consciente, e na medida que a gente vai despertando, a gente vai percebendo, né, o nosso caminhar. Aquilo que fizemos, como nós nos relacionamos com os outros. Porque se outrora todas as nossas atitudes eram atabalhoadas e a gente não percebia se estava ofendendo, se estava magoando, se estava deixando para trás inimigos, e até às vezes nos comprazíamos com isso, por achar que a violência, o domínio era importante para nós nos firmarmos como criaturas, né? Hoje em dia, a gente percebe que isso absolutamente não tem valor nenhum. Ao contrário, isso são fatores que nos aprisionam, que acabam nos condicionando a grande sofrimento e dor pelos compromissos que amealhamos. Então, por isso, o requisito da brandura ser aquele que vai exatamente nos colocar numa condição diferenciada, num patamar diferente no processo evolutivo. Bem-aventurados pacíficos, né? Então, a paz, quer dizer, cultivar a paz, buscar a paz, né? Ter a percepção de que a paz é um requisito, é um recurso abençoado que nós devemos manter em nosso coração, né? E é importante lembrar que essa postura de resignação, né, é um reconhecimento do Pai Criador e um reconhecimento de que Ele é todo amoroso, todo bom, todo justiça e caridade, amor e caridade, né? A posição de pacifismo, muitas vezes, para muitos de nós, né, hoje em dia, sobretudo no mundo de conquistas materiais, muitas vezes a pessoa acaba confundindo a pessoa pacífica com uma pessoa tola, com uma pessoa sem vontade,
uma pessoa que não tem dinamismo, mas absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode cultivar a paz, ser pacífico, né? E absolutamente não está alheio, né? E nem ignorando a circunstância pela qual. Ao contrário, nos dá a possibilidade, diante do pacifismo, da posição de paz interior, observarmos melhor as circunstâncias em que nós estamos em curso e agir com mais objetividade, agir com certeza, com clareza de decisão, né? E é importante lembrar que nós todos estamos em curso nesse processo, mas nós ficamos às vezes dizendo, um dia a paz vai reinar no mundo porque os homens vão se desarmar, as nações vão se desarmar e vai haver mais paz, mais harmonia, mas hoje em dia ainda o homem entende a paz como uma paz armada, uma paz guarnecida pelos canhões ainda, pelo belicismo em que nós ainda estamos em curso. Nós ainda acreditamos que a paz só pode ser mantida por isso. Mas é exatamente o contrário, é um tolo engano nosso nós pensarmos que nos armando, cada vez mais temos potência em nossas nações, nós vamos ter paz interior. Porque cada vez mais nos colocamos numa condição de sofrermos as consequências de tudo aquilo que nós estamos criando. Poderíamos transformar todo esse potencial bélico em recursos para a vida na Terra. Mas, infelizmente, o homem ainda vive essas condições, ainda preocupado mais com a defesa. Mas se nós percebermos que a paz, ela não precisa e ela não pode ser construída fora de nós. Ela tem que ser construída em nós e dentro de nós, inicialmente. Não adianta nós querermos a paz lá fora se ela ainda não está em nós. Na medida que nós vamos cultivando esse sentimento, esse desejo de que a paz seja efetivamente uma postura nossa, nós vamos contagiar todos aqueles em que nós nos encontrarmos com ele. Eles vão se sentir mais tranquilos, serenos, na medida em que estejamos junto com eles. A nossa vibração vai, de alguma forma, envolvê-los. E aqueles que forem sensíveis vão, obviamente, aceitar o convite do pacifismo e vão prosseguir conosco. E nessa parte do tópico que o Mateus registra no Evangelho, né, Jesus faz referência, nós estamos gradativamente procurando pontuar isso, né? Não matereis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Nós colocamos aí consciência, é importante lembrar. Mas por que Jesus faz referência a isso? Porque lá no Decálogo, né, nós vemos lá, né, não matareis. É um dos mandamentos, né? Porque exatamente a época de Jesus, como ainda hoje, a vida humana, em muitos lugares, não tem absolutamente nenhum valor. E as pessoas sacrificam uns aos outros sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Mas isso é aparente. Tem gente que pensa, para mim não sinto nenhuma culpa, não. Mas, com certeza, isso fica registrado em nossa consciência. Qualquer dano, qualquer mal que causemos a outrem, vai ficar registrado em nossa consciência. E nós vamos responder por isso. Quantas vidas tivermos tirado, nós teremos que resgatar essas vidas, trazê-las de volta ao mundo. Isso pode ser de várias maneiras, né? Mas nós vamos ter que ser pais e mães de todas as criaturas que nós, porventura, tenhamos infelicitado e tirado a vida? Não, podemos ser médicos, trazer ao mundo essas criaturas, podemos cuidar da vida dessas pessoas, podemos fazê-las surgir e serem felizes, podemos adotá-las, podemos, enfim, tem mil maneiras em que a providência divina se utiliza para que nós possamos resgatar nossos débitos, né? E sempre com amor, com justiça, né? Por isso nós falamos da consciência ali, que é esse requisito. Não adianta nós acharmos, não tem nenhum ressentimento, não. Certamente vai ficar lá, registrado na nossa consciência. Quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. E aí, a gente percebe também, né, que essa referência aí, ser condenado no juízo. Por que ele fala, quem se puser em cólera contra seu irmão? Ou seja, o ódio, o ressentimento, a mágoa,
que nós nutrimos por alguém, ele, no mais das vezes, ele não atinge o outro. Ele primeiro nos infelicita, nos contamina, nos desarmoniza. E, no mais das vezes, ele não chega, às vezes, a atingir o outro, dependendo da condição em que o outro esteja. Se ele não acolher esse convite, né, ao ressentimento, à mágoa, à cólera, ele não vai sentir absolutamente nada. Vai passar adiante, vai seguir a vida dele, mas nós vamos ficar, né? E aí, a condenação que vem é exatamente pela consciência. Porque nós vamos, mesmo não tendo causado mal aparentemente ao outro, nós causamos mal a nós mesmos e desejamos o mal ao outro. E a intenção é que está aí ressaltada, né? Toda a intenção na palavra, na atitude, né? No pensamento, ele tem uma força, tem uma energia, que nós devemos dar atenção a isso. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aí nós destacamos, né? Essa atitude de raca, por exemplo, dessa palavra, era usada pelos antigos, né, pelos nossos irmãos e aqueles de nós que estivemos lá, como uma atitude de desprezo, de indiferença, de preconceito mesmo, né, por aqueles que nós não consideramos como que merecedores, né? E aí se falava essa palavra cuspindo de lado, assim como um ato de desprezo para todo aquele que se desejava essa atitude de indiferença e preconceito, muitas vezes, porque havia aquelas lutas entre tribos, né? E muitos se consideravam que não eram merecedoras da bênção, né? de participar do templo, enfim, de conhecer as mensagens da Torá, né? E, de repente, isso era, de certa forma, uma maneira em que muitas vezes nós utilizamos, devemos falar assim, né? Porque não sabemos se lá estávamos e se também adotamos essa postura. Mas que hoje nós sabemos, né, que isso, todas essas atitudes que hoje, antigamente eram consideradas aparentemente sem nenhum sentido, hoje tem as leis até, elas incidem sobre aquele que condena, que toma essa atitude. Uma atitude de preconceito, uma atitude de ofensa, ela hoje é classificada, né, como um delito e pode levar o sujeito a ser condenado, né? Mas essa condenação que nós falamos aqui não é a condenação pela pena no Código Penal humano, enfim, mas sim pela condenação pelo Código Penal da vida futura, o Código Penal de que nós estamos em curso por espírito que somos, né? Isso também contamina o ser, né? Na medida em que a gente age com essa atitude, como nós falamos anteriormente, tudo isso, ela, de certa forma, gerado por nós, ele acaba também nos infelicitando inicialmente. E aquele que disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Todas essas palavras, aparentemente, né, assim, não é possível, como é que Jesus ressalta de tanta importância uma atitude, uma palavra, uma fala de alguém, né? Mas a importância dele ressaltar isso é que a gente vê o quanto ele procurava mostrar para nós a importância de nós sermos pacíficos, né? Amorosos, fraternos uns com os outros. Qualquer sentimento, qualquer atitude que nós adotamos, em contrários às leis naturais da vida, às leis de amor, justiça e caridade, nos coloca em débito com a lei. E nos coloca, obviamente, né, condenados a sofrer as sanções que na lei de causa e efeitos acontecem quando nós incorremos nesses erros. E podem ser reencarnações dolorosas, com enfermidade, pode ser todo tipo de sofrimento e dor que temos que vir a passar para poder resgatarmos essas atitudes, esses delitos que causamos. Muitas vezes nós não entendemos, né, por que sofremos, mas se nós avaliarmos, se nós analisarmos a circunstância que estamos vivendo hoje, a condição em que vivemos hoje, a gente vai entender muita coisa do porquê estamos passando por aquilo. E para que aquela situação está nos convidando a uma reflexão, a um mergulho interior. E nós, então, observamos que, muitas vezes, né, essas encarnações reparadoras, né, são necessárias
em nossas vidas para que nós possamos superar as nossas, digamos assim, distonias, desequilíbrios, que estão inscritos em nosso psiquismo, em nosso perispírito. Toda ação que nós adotamos, que levamos a efeito contra o nosso semelhante, se em favor dele ou contra ele, ou, digamos assim, em prejuízo dele, estão registrados no nosso psiquismo, em nosso perispírito. E nós somos responsáveis por isso. Vamos ter que ressarcir, vamos ter que reajustar-nos perante a lei toda vez que agirmos assim. Por isso que é melhor nós sermos brandos, pacíficos, agirmos com fraternidade, com amor, com tolerância, com compreensão de todos. Porque cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós é um ser em processo evolutivo. Tem conquistas, tem alguns deméritos, mas nenhum de nós pode julgar, condenar absolutamente qualquer um de nossos irmãos. Foi Jesus mesmo que recomendou-nos, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que julgares, sereis, né, condenados. Então, nós não temos como avaliar o drama, a dificuldade daquele companheiro, daquele irmão que está vivendo conosco. E não temos como avaliar isso, não temos requisitos, não temos competência e capacidade para discernir sobre essa situação. Porque estamos em curso nos mesmos erros. Né? Quando Jesus de certa forma, provocado pelos escribas, fariseus, quando eles levam aquela mulher considerada adúltera, né, para a praça pública, porque assim rezava que ela deveria ser imolada a pedradas, né? E Jesus, então, perguntam a ele, o que devemos fazer se a lei recomenda que nós apedrejemos a mulher? E aí, então, ele, sem falar absolutamente nada, junto a ela, se abaixou junto ao solo e começou a escrever na areia que ali estava uma série de palavras. E as pessoas que estavam ali prontas com as pedras na mão foram lendo aquilo que ele estava escrevendo. E, segundo nos relata, né, os apóstolos, né, eles, os mais velhos, foram inicialmente largando as pedras, se afastando, né, até que depois os mais novos ao final, e ninguém mais restou ali para apedrejá-la. É exatamente a questão do julgamento, né? E aí, Jesus pergunta à mulher, mulher, quem foi que te condenou? Sim, Senhor, mas todos já não estão mais aqui, né? Pois é, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Pecar é errar o alvo, ou seja, não agir da mesma maneira, procurar corrigir-se, procurar acertar as atitudes. E essa mulher depois se desdobra a história dela, falando belamente como ela conseguiu resgatar a sua posição dela, né, a situação dela. E aqueles todos que estavam ali se afastaram porque não sentiram, né, autorizados pelos próprios erros, porque tinham as suas culpas, seus erros, não sentiram em condições de julgar e condenar aquela mulher. Assim somos nós. Não temos condições de condenar ninguém. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Que lei é essa? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas essa lei maior que ele diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e amar ao próximo como a si mesmo. Aí está escrito toda a lei e todos os profetas. E a lei maior, né? Então, quando Jesus sinaliza para nós isso, que esses requisitos da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, estão inscritos nessa lei, nós então verificamos que não há como nós considerarmos que já amamos alguém se nós não cultivamos esses sentimentos de afabilidade, de paciência, de doçura, né? Porque isso faz parte. É importante que nós tenhamos a clareza e a percepção de que não há como, se nós não desenvolvermos todos esses recursos que aí estão, que são, digamos assim, aquilo que se fazem, são todos os requisitos que fazem parte do amor.
Não se pode dizer que ama se não tem afabilidade com os outros. Não se pode dizer que ama se não tem paciência, se é irritadiço com os outros, não tem mansuetude na relação com o outro, né? E continuando, então, a nossa reflexão, nós vemos assim, evidente que se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Como dizíamos, né? Toda a carga de energia que nós colocamos em tudo que falamos, pensamos, escrevemos, agimos, materializamos, isso se agrava, né? Ou se atenua, dependendo de que energia e de que intenção nós colocamos nisso, né? E que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Nós estamos exatamente comentando isso. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é o requisito fundamental para todo cristão. Agora, se nós não amamos ao próximo, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus? Por isso que é uma lei primeira de todo cristão, essa atitude, né? Mas que queria Jesus dizer por essa palavra, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E aí começa ele então a nos explicar, né? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Isso é natural, né? Em nenhum momento Jesus disse que nós deveríamos ficar eternamente em estado de contemplação, esperando que caísse do céu, né, o maná, a bênção do céu, sem produzir nada. Ao contrário, ele mesmo trabalhou durante toda a sua vida junto ao seu pai na carpintaria, né? E só no período que estava programado para ele apresentar-se e trazer a mensagem, né, libertadora de amor para as criaturas, após os 30 anos, é que ele passou a conviver e reunir os apóstolos para exatamente trazer a mensagem da Boa Nova, né? Então, ele foi uma pessoa que trabalhou o tempo todo, anonimamente, junto ao seu pai, junto à sua mãe, e eles sabiam dos potenciais de Jesus, porque a própria Maria, quando a família foi convidada às bodas de Caná, aquele casamento, né? Foi exatamente o primeiro momento em que Maria já sabia que ele tinha potenciais de transformar a sua energia, o seu magnetismo era tão grande, que ele, então, acabaram o vinho, né? Maria pede que ele, então, transformasse a água em vinho. É o primeiro momento em que ele, Jesus, junto aos convivas, junto aos apóstolos, tem convidado a fazer esse prodígio, né? Que era coisa para ele facílima, obviamente, pelo magnetismo que ele tinha, a capacidade de materializar, né? De transfundir, de transformar os elementos, né? Mas isso é uma coisa que de menor importância. Foi o primeiro ato dele junto à humanidade, mas você vê que isso não se ressalta com uma coisa mais importante, assim, os testemunhos que ele deu. Por isso que ele fala isso, né? E aí a gente percebe, assim, que apenas o que ele recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Ou seja, quem vive voltado apenas para as coisas materiais da vida, obviamente, que está completamente desconectado da proposta de nossa existência aqui na Terra. Nada contra nós termos recursos materiais, nós buscarmos amealhar recursos para a nossa mantença, para, de alguma forma, ajudar as outras pessoas. Mas ficar preso a isso, apegado a isso, é um grande equívoco de todos nós, porque nós somos impermanentes aqui. Na verdade, a nossa existência primeira é como espíritos. E um dia vamos ter que deixar tudo. E tudo aquilo que nós amealhamos ficará para os outros, para aqueles a quem vamos relegar. Então, não adianta a gente querer se apossar de tudo, acreditando que tudo é nosso, tudo é meu poder, tudo eu conquistei, porque isso tudo vai ser um grande peso para nós quando estivermos na vida espiritual. Então, ele recomenda, né, que a gente que desapegue, que não tenha tanto apego às coisas, ou que exercite esse desapego, para não sofrermos mais. Não é? E aí, continuando a narrativa dele, que é bom sempre trazer essas palavras que são
de uma sabedoria muito grande, que nos fazem refletir sobre a importância. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Isso é uma realidade que ainda observamos, né? Os poderosos, aqueles que são mais fortes, aqueles que têm a perspicácia, né, de dominar através do poder, da inteligência, do domínio pela força, acabam massacrando, acabam, de certa forma, relegando, né, as pessoas que são brandas e pacíficas a uma condição de desmerecidos, né, que ficam esquecidos, como se não tivesse importância nenhuma, como se não valesse, como se não fossem nossos irmãos. Ainda pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, nós vemos muitas razões dessa acontecer, próximos de nós, ou mesmo em outros países, nós vemos acontecer isso. Né? E ele fala isso, né? Porque os bens da terra, né, ainda são assabancados pelos violentos. E os brandos e pacíficos, aqueles que estão hoje vivendo essa experiência, certamente é porque também, em outras existências, orbitaram da sua possibilidade. Agora estão passando por momentos em que tem que exercitar a brandura, a paciência, né? Porque já estiveram do outro lado e fizeram outros sofrerem. Porque como nada acontece por acaso, não há injustiça aí, né? Não existem injustiçados, né? Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Olha que coisa importante de refletirmos. Nós estamos hoje viajando pelo cosmos. Estamos mapeando todo o genoma humano de todos os seres, os elementos, né, da flora, da fauna, né? E cada vez mais estamos adentrando o conhecimento das enfermidades, né? Agora, presentemente, estamos na pandemia e, num prazo recorde, a ciência conseguiu mapear todo o genoma desse vírus, toda a sua estrutura, né? E criar mecanismos para, de alguma forma, dar a possibilidade a que o corpo humano possa criar resistências a essa interferência do vírus, né? Isso é um fato fantástico. As vacinas, outrora, levavam anos para ficarem prontas e isso sofria durante todo esse período, né? A gripe espanhola, por exemplo, que foi a última do século, teve a outra gripe dos frangos e tudo mais, mas elas foram em menor intensidade, né? Mas essa gripe hoje, esse vírus, né? Ele traz uma consequência de uma contaminação muito violenta, né? Mas a ciência mapeou isso. E o recurso que temos hoje é isolamento, buscarmos nos proteger com a máscara, usar o álcool gel em todos os lugares que estejamos, procurar nos distanciar uns dos outros. Na ciência já identificou que nós temos recursos para nos proteger. Mas, se a contaminação acontecer, nós temos que procurar fazer todas as recomendações que a ciência já identificou que existe tratamento. Mas que muitas vezes, né, dependendo da comorbidade que tenhamos, isso pode ser um processo que nos leve à óbito, leve à morte física. Não é? Mas é preciso que a gente eleve digamos assim, essa resistência. Se nós buscamos resistência usando alimentos adequados, vitaminas, né? Fazendo o uso da exposição ao sol, para que a gente ative a vitamina D, que dizem que é importante ter esse nível acentuado no organismo, né? E outros recursos, né, que sabemos de importância para a mantença da nossa saúde, mas muitas vezes esquecemos de um que é muito importante, que é essa imunidade espiritual. Mas nos damos conta de que ela é fator preponderante, muito mais às vezes do que estarmos aí procurando compensar os nossos níveis de deficiência alimentar, né? Porque nós devemos elevar, é claro que nós estamos desprezando absolutamente os recursos de uma boa nutrição, do medicamento, da prescrição médica, enfim, mas nós devemos, concomitante a isso, adicionado a isso, ou especialmente
lembrado que isso é fator preponderante, não é? Exatamente elevar nosso nível de consciência, a nossa percepção de que estamos aqui vivendo essa experiência e ela está nos trazendo um grande aprendizado. Mas temos que ter resignação, ter paciência, exatamente o que está sendo recomendado por essa bem-aventurança, para que a gente possa passar por isso, com todos os recursos que a ciência nos oferece, mas, sobretudo, com a vacina da fé, da confiança em Deus, da oração, do culto do lar que devemos praticar junto aos nossos, para manter o nível de vibração, de esperança, de confiança que devemos alimentar o nosso ser, né? E todos aqueles que estão conosco. Prosseguindo, então, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo, citando assim aqueles, né, mais violentos, mais belicosos. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que aqui injustiçados permanecem e que procuram fazer todo o seu esforço para vencer as dificuldades, tendo resignação, paciência, né? Ele nos fala aqui que, obviamente, serão recebidos no plano espiritual, né? E serão considerados filhos de Deus por terem passado a porta estreita, temos vencido a dificuldade. Qualquer um de nós que fizer esse esforço vai vencer a dificuldade. E vamos exatamente, né, ser considerados filhos de Deus, no sentido de que todos nós o somos, mas muito mais aqueles que atendem às recomendações do Criador, de Deus, é que poderão ser acolhidos quando retornarmos à pátria espiritual, e vamos ter lá aqueles que vão nos ajudar. Não vamos ficar prisioneiros das nossas culpas, dos nossos receios, dos nossos erros. Não vamos ficar mergulhados, né, nos nossos apegos. Nós vamos nos libertar. E filho de Deus é isso, né? Exatamente aqueles que são libertos dos apegos, dos apelos da materialidade da vida. Prosseguindo, então. Vou deslocar a imagem aqui para cima um pouquinho, para que possamos ler, né? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Essa é uma meta. É uma meta para que prossigamos, para que possamos, obviamente, entender que a lei de amor e de caridade, ela é um requisito fundamental para que nós possamos viver melhor no mundo. Conosco mesmo e com todos aqueles que estão na convivência conosco. Não só os nossos irmãos de humanidade, mas também todos os seres da criação, que, de alguma forma, estão conosco nessa caminhada, mas que dependem de nós. As nossas atitudes, as nossas ações repercutem sobre eles também. São todos os seres da criação, né? Dando da flora, da fauna, enfim, todos os seres da criação que fazem parte da criação divina, eles estão interligados conosco. E a lei de amor os envolve também. A lei de caridade é um exercício que devemos fazer. E se não fizermos isso, continua, então, a se exacerbar o egoísmo, né? E os Espíritos nos falam, né? Quando nós deixamos de praticar o amor, a caridade, e se exacerba o egoísmo, nós, obviamente, estamos mergulhados numa condição de grande sofrimento e dor. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem mesmo esmagados pelo forte, pelo violento. Isso acontecerá. Tenho certeza disso. A destinação do homem é essa, né? Se libertar desses dois grandes, né, grandes empeços da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Olha como essa frase aí tem aí registrado coisas muito importantes. Condição da Terra. Hoje nós passamos de condição de mundo primitivo, estamos digamos assim, cursando as últimas décadas ou séculos do mundo de provas e expiações, vamos adentrar um mundo de regeneração, né?
É uma lei de progresso isso. Agora ele fala o seguinte, ó, que está em curso na lei de progresso. Agora, a promessa de Jesus, né, é que nós vamos atingir essa condição quando nós estivermos num mundo ditoso, que é um nível mais acima do mundo de provas de regeneração. Para chegarmos ao mundo ditoso, nós temos que vencer durante essa transição do mundo de regeneração, ainda conviveremos com muitas indiferenças, com muito sofrimento, com muita dor ainda. Mas em menor grau, já vamos começar a observar a importância de nos amarmos, a importância de considerarmos e respeitarmos uns aos outros, né? E aí, a referência que ele faz aí, por efeito do afastamento dos maus, como nós vimos, né? A referência do Espírito Emmanuel, que fala no livro A Caminho da Luz, né? Ele cita como surgiram as raças na Terra e a vinda dos exilados de Capela, que é exatamente a constelação do Cocheiro, uma referência de mundos, de planetas que lá orbitavam, que estavam transitando nessa faixa de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estavam avançando celeremente para um mundo melhor, mais ditoso. Mas ainda haviam lá muitas criaturas belicosas que se obstinavam no mal, né? E essas foram afastadas, foram transmigradas para a Terra e para outros planetas. E aí nós recebemos um grande contingente aqui que formou as 4 grandes raças. Recomendamos que leia esse livro, né? Então, trouxeram conhecimento, tecnologia, né, sabedoria a respeito das leis de Deus, né, do Criador, mas pela sua característica belicosa ainda trouxeram muita dor e sofrimento. Mas que muitos aqui conseguiram fazer a sua evolução e já retornaram para os seus planetas, né? Mas outros ainda permanecem aqui. E quem sabe somos nós, aqueles que viemos de lá, estamos aqui, estamos tentando superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para que um dia retornemos, né, a um outro planeta, né? Mas quando ele recomenda que sejamos brandos e pacíficos, é para que nós possamos ter o direito de ainda permanecer em processo evolutivo aqui na Terra. Essa é a nossa meta inicial, é essa. Não adianta a gente querer passar para mundos mais evoluídos, porque ainda não temos condições. Mas se nós tivermos a possibilidade de nós permanecermos aqui na Terra, renascermos aqui ainda algumas vezes para nos aprimorar, será uma benção. Por isso é que os brandos e pacíficos herdarão a Terra. Nesse sentido, vão ter a possibilidade de retornar à Terra, né? Vamos continuar sendo filhos da Terra no processo evolutivo, né? Então, ele diz a importância disso e por que nós devemos ter isso como uma referência importante. E ele faz referência também à obediência e à resignação, que nós muitas vezes confundimos essas duas palavras, esses dois sentimentos, as duas maneiras de procedimento, né? Nós temos o hábito de considerar que o obediente, muitas vezes, é aquele que não tem vontade própria. E a resignação é aquele que acha que não faz sentido a vida, tem que se submeter a tudo e a todos. Ah, isso é porque Deus quer, ou então porque me mandaram fazer. Não. Aí a gente vai ver aqui, porque disso. A doutrina, né, de Jesus ensina, a gente vamos baixar aqui essa imagem para não atrapalhar a nossa leitura. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. As pessoas acham que aquele que é obediente é aquele que não tem vontade própria, né? Não tem vontade, né? A gente não tem sentido para a vida. E resignado é aquele que também não tem expectativa de nada, então se deixa levar. Mas olha a importância de ressaltarmos isso. A obediência é o consentimento da razão. Então, para ser obediente, você primeiro tem que submeter ao crivo da sua razão a percepção de que aquilo que está sendo convidado a aceitar ou a realizar é efetivamente algo que vai fazer bem a você, vai fazer bem ao outro, vai fazer bem ao mundo. Se nós não passarmos pelo crivo da razão, todas as coisas que estamos sujeitos a ela, nós realmente ficamos relegados como marionetes, sem vontade, sem determinação. Então, a obediência é um consentimento da razão. Nós temos que
discernir por aquilo que estamos fazendo, porque vai ensejar uma responsabilidade pelas nossas atitudes, como dissemos outrora. E a resignação é o consentimento do coração, ou seja, é preciso que efetivamente nós estejamos de coração consentindo aquilo, aceitando aquela atitude. Por isso, quando a gente fala de perdoar alguém, é preciso que haja resignação, porque é um consentimento do coração. A gente tem que ter essa clareza de percepção que se nós não estamos resignados por aquilo que nos aconteceu, por aquilo que o outro nos fez, né? Se nós não consentirmos no coração, com o coração, um sentimento, é nesse sentido que a gente fala, com um sentimento, não apenas pela razão, né? Pela razão nós estaremos apenas, né, percebendo a importância, né, da vantagem que é nós perdoarmos. Agora, quando nós consentimos com o coração, nós estamos nos doando, nós estamos oferecendo algo a mais, né? E aí, então, exatamente fala isso. São forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Né? Essas forças, elas são poderosíssimas, né? E nós, então, estamos, assim, trazendo para a nossa reflexão final essa imagem que fala muito para nós. Vemos aí os 12 apóstolos, né? E Jesus, nos últimos dias com eles, sem falar absolutamente nada, cinge a cintura com uma toalha, põe lá uma bacia com água e se dedica a lavar os pés dos apóstolos. Eles ficam assustados, olhando aquilo, não é possível, o mestre, esse ser que nós idolatramos, que nós temos como aquele mais perfeito ser que está entre nós, lavando nossos pés. Por que isso? Porque é exatamente o preconceito. Muitos de nós ainda temos essa visão, né? Que essa tarefa era dedicada aos servos da casa. Todo convidado que chegava, ele era levado a um local onde os servos vinham e lavavam seus pés, para que eles pudessem adentrar na casa. E depois lavavam as mãos para se alimentar. Que muitos comiam com as próprias mãos, né? Então, Jesus lhe dá um exemplo de simplicidade, de humildade. Como desde sua vinda, do seu mergulho na experiência carnal, ele deu esse testemunho de humildade quando nasceu na manjedoura, mostrando para nós que para ser o maior, a gente precisa saber também fazer as pequenas coisas, sermos humildes, sermos brandos e pacíficos, né? E esse foi um testemunho que ele deu para todos. Aquele que é maior tem que saber servir, se humildando, realizando tarefas que são aquelas consideradas indignas. Por que é indigno? Todo trabalho é digno, né? Os Espíritos nos falam que toda ocupação útil é trabalho. Isso era uma ocupação útil, que era destinada àqueles que serviam a casa, mas era considerada uma tarefa, digamos assim, que não tinha valor nenhum. Tanto é que os escravos, as pessoas na casa que serviam, muitos delas eram escravos. Muitos nem eram remunerados. E Jesus exatamente ressalta isso, porque ele veio para aqueles que sofriam, para todos nós que sofremos ainda as injunções do preconceito, né? Por isso, queremos deixar essa imagem na nossa lembrança de humildade, de amor incondicional a todos os seres. E essa passagem importante que nós vemos aí, tem um relato interessante em que Pedro, né, disse, não, Senhor, eu não vou permitir que lave os meus pés. E aí Jesus, então, olhando para ele, disse, Pedro, se não puder lavar os teus pés, não terás nada comigo. E ele, então, Senhor, então pode lavar tudo, da cabeça aos pés, né? Exatamente porque essa entrega, né, ele manifestando essa humildade, esse desejo de mostrar, né, a todos aqueles que lá estavam, que deveriam praticar a humildade, um trabalho simples, amoroso, fraterno, de acolhimento a todas as criaturas. Por isso, meus irmãos, estamos assim encerrando o nosso encontro dessa tarde, desejando a todos que
no final desse ano, que apesar de todas as circunstâncias que estamos vivendo, possam, de alguma forma, as famílias estarem reunidas no lar, lembrarem de elevar um pensamento de gratidão ao amigo Jesus, esse espírito de maior luz vindo da Terra, que veio mudar completamente as diretrizes, a forma como vivíamos na Terra. Desde mais de 2000 anos que as mensagens dele repercutem em nossa consciência, ainda estamos aprendendo. Estamos ainda como incipientes aprendizes, olhando esses ensinamentos, estudando esses ensinamentos e verificando como se aplicam em nossas vidas para nos tornar mais felizes. E reunidos, então, em torno da mesa, lembrando do Mestre amado, da sua mensagem consoladora, possamos nós fazer a nossa prece e agradecer a Deus pela bênção de ter nos enviado esse grande amigo que tem nos resgatado das trevas, da ignorância, do sofrimento e da dor. Que a paz de Jesus permaneça conosco, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que possamos passar por esses momentos difíceis de pandemia, que em breve possamos ter a vacina, mas que não descuidemos de todos os cuidados que devemos ter. Muita paz a todos. Que assim possa ser. Graças a Deus.